Então, a primeira página de atividades era lá na página 6, né? Era. Então, vamos lá, vamos à correção. A número 1 era teórica, certo? Como a temperatura é representada por um valor associado ao grau de agitação das partículas que compõem o corpo, compare os corpos A e B a seguir e conclua qual deles tem maior temperatura. Então, ali, devido à agitação das moléculas, só pelo desenho a gente já sabe que é o corpo A, certo? Porque quanto maior o grau de agitação, maior vai ser a temperatura. Mesma coisa quando a gente pode comparar com a gente fazendo uma aula de educação física, né? Que a gente se movimenta e tal, a gente se agita, a gente acaba suando e passando calor, né? É uma comparação real, agitação de partículas. Quanto mais agitada, como ali no ar, maior vai ser a temperatura. É a mesma coisa quando a gente faz com a mão de atritar uma mão na outra para esquentar. A gente está agitando as partículas, gerando calor. O atrito gera calor. Tranquila, né? Pessoal, qualquer coisa me interrompam, tá? Da 2 a 4 tem esse textinho aqui falando da energia interna. Então, a energia interna a gente representa sempre pela letra U. Eu acho que vocês usam isso aqui também lá na química, né? De um gás e equivale à soma das energias cinéticas de todas as partículas da amostra. Quando a gente fala de energia cinética, pessoal, tá fazendo referência à energia do movimento, tá? Energia cinética é sempre relacionada a movimento, velocidade. A energia cinética média pode ser calculada pela relação entre a energia interna e o número de partículas que compõem o gás. O que quer dizer aqui? A gente vai ter uma energia interna total e a gente considera que cada partículazinha tem a mesma quantidade de energia. Então, é uma divisão. A gente divide a energia interna total pelo número de partículas. E para calcular a energia cinética média, a gente faz essa divisão. Por isso, média é uma média da energia interna entre as partículas. E a temperatura é um número associado à agitação térmica das partículas, que foi o que a gente falou aula passada. E por isso, no caso de um gás, ela é proporcional à energia cinética média. Por quê? A energia cinética está relacionada com o movimento das partículas. Então, ali tem o desenho de 6 amostras de gás, certo? E eles têm a energia cinética de cada partícula. Daí ele pede para calcular, na número 2, a energia interna e a energia cinética média. Então, para a energia interna, basta vocês somar esses numerozinhos que estão ali dentro de cada quadrado. 4 mais 2, 8, 9, 10, 11, 12, não. Cadê? 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 do A, 3, 4, 5, 6 do B, 16 do C e assim por diante. Isso para energia interna, basta fazer a soma. E para energia cinética, a gente divide pelo número de bolinhas que tem ali. A energia interna total era 10 e tinha 4 partículas. 10 dividido por 4, 2,5. No B, tinha 6 e 3 partículas. 6 dividido por 3, 2. Até aqui tranquilo, pessoal? Qualquer coisa me chamem, hein? Tá. Querem, confiram as respostas aí, do D, do E e do F.
A número 3. Qual que era que tinha maior energia interna? É a que a soma das partículas deu maior, que foi a amostra F. E a maior energia cinética média, vocês têm que olhar pelo valor de baixo, que daí depende da relação entre a quantidade de energia interna total e a quantidade de energia cinética média, certo? Que foi a amostra C. As amostras que têm energia cinética média e temperatura iguais, B e F, certo? Porque vai ter a mesma energia cinética média, consequentemente vai ter a mesma temperatura, porque disse ali que elas são proporcionais. Daí aqui é só vocês ir analisando, a que menor tiver energia cinética média vai ser a que menor vai ter temperatura. E para saber a menor energia interna, basta olhar os valores da questão 2. Confiram aí o verdadeiro ou falso de vocês. Ficou alguma dúvida em alguma? Eu não tenho nenhuma dúvida. Então tá, pessoal, vou passando, hein? É igual na sala de aula, eu corrijo o que o pessoal precisa. Na número 1, agora é lá da página 11, tá, pessoal? Quem tá com a apostila, abre aí, vai conferir. A página 10, desculpa. No laboratório de uma escola, um termômetro está em equilíbrio térmico com a sala e marca a temperatura de 20 graus Celsius. Nesse ambiente, há diversos livros didáticos utilizados pelos alunos para consulta sobre os conceitos estudados. Considerando que o termômetro não esteja com defeito, qual a temperatura mais provável dos livros? Justifique. Geralmente, todo o ambiente vai estar na mesma temperatura, certo? Então, se o termômetro está certo, o que marcar no termômetro vai ser a temperatura do livro, porque é aquele negócio que a gente aprendeu da conservação de energia, né, no ambiente. Quanto mais frio o ambiente, mais frio as partículas que estão nele. As partículas que formam o ambiente é que dão a temperatura dele, certo? A número 2. Quando uma pessoa está com febre, é comum colocarmos um termômetro embaixo de seu braço e deixá-lo um tempo nessa posição para depois verificarmos a temperatura. Qual é o objetivo físico do procedimento destacado em negrito? O que é, pessoal? Nada mais é do que deixar com que a pontinha do termômetro alcance a temperatura do nosso corpo, ou seja, em contato, eles vão entrar em equilíbrio térmico, certo? Foram um dos conceitos que a gente falou na aula passada, de equilíbrio térmico. Aqui na número 3 também continua falando de equilíbrio térmico, né? Um sistema isolado termicamente é composto por dois corpos, A e B. Suas massas são tais que MA tem uma massa maior que MB e as temperaturas, TA está com uma temperatura menor, está mais frio do que TB. Num dado instante, esses corpos são colocados em contato até atingirem o equilíbrio térmico. Então, depois do equilíbrio térmico, o que a gente vai dizer da temperatura deles? Que as temperaturas vão ficar iguais, né?
Sempre, pessoal, entrou em contato, a temperatura tende a ficar em equilíbrio, tá? Um cede calor e o outro ganha calor. Então, aqui na número 4 também continua falando de equilíbrio térmico. Ficou alguma dúvida? Pessoal, qualquer coisa me interrompam. Era até às 6, né? Era. Na número 5 ficou letra A. E na 6 fala da água. Fala com base no funcionamento. Porque a água não é um bom líquido para ser usado em termômetros. Porque a água vai continuar no estado líquido, certo? Se a gente usasse a água, ela não ia variar o volume. Ela ia demorar muito para variar, porque ela precisa chegar a 100 graus Celsius para aquecer e virar vapor. Tá? A número 7 era de pesquisa sobre os termômetros, eu não pedi para fazer. E agora nós vamos para as conversões. Vamos conferir as respostas, daí as que vocês não conseguiram chegar, a gente faz. A número 1, então, deixa eu abrir aqui. Na página 14. A número 1 ficou 97,7 Fahrenheit e 309,5 Kelvin. Tá? A número 2 ficou 20 graus Celsius e 293 Kelvin. Precisa que eu calcule, pessoal? Calculo rapidinho com vocês. Vamos para a próxima, então. Ninguém falou nada. A próxima continha está aqui na apostila. É comum encontrarmos termômetros que estejam graduados nas escalas Celsius e Fahrenheit. Nesse tipo de termômetro, existe uma temperatura na escala Fahrenheit que corresponde ao dobro da temperatura na escala Celsius. Que temperatura é essa? Chamando de X a temperatura na escala Celsius. Então, aqui o TC ele botou X e ele quer saber quando que vai ser o dobro, o Fahrenheit. Então, basta a gente botar 2x na temperatura Fahrenheit, o dobro. Dobro é só multiplicar por 2. Então, a gente acaba achando que X é 160 graus Celsius e o Fahrenheit dá 320. Conseguiram chegar nessa? Essa eu não tinha conseguido, mas já entendi meu erro. Já entendeu? Sim. Então, tá. Daí a número 4 também é de conversão. Então, eu vou fazer a letra. Vou fazer a segunda e a quarta, porque é numa escala que a gente não está acostumado, tá? Deixa eu abrir aqui o meu Word. Vocês estão vendo o Word aí, pessoal? Sim. Tá. Então, a gente tem ali na segunda, olhem aí na apostila de vocês, a temperatura média da Terra é 15 graus Celsius e ela quer saber em remo. Então, o ponto de vapor, o ponto de gelo, deixa eu anotar as informações primeiro. O ponto de gelo em graus Celsius. O ponto de gelo é 0 e o ponto de vapor
é 100, certo? Que a gente tem lá na apostila. E agora, para essa nova escala que a gente não conhecia, o ponto de gelo é 0 e o ponto de vapor é 80. Então, aqui, pessoal, essas são as informações que a gente precisa para montar a nossa fórmula de transformação. Então, a gente vai ter que, como se fosse uma regrinha de 3, o ponto de gelo, vou inserir uma tabelinha que fica mais fácil para eu fazer. Nós vamos ter a coluna do ponto de gelo e a coluna do ponto de vapor, certo? Então, o que eu vou pôr aqui? Quando eu tenho 0, eu tenho 100. E quando eu tenho 0, eu tenho 80. Certo? Então, essa diferença aqui vai dar o 20. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, a diferença que a gente vai ter aqui, do 0 para o 100 e do 0 para o 80, a gente considera como proporcional, assim como a gente montou a fórmula lá na apostila do Fahrenheit e do Kelvin. Então, nós temos que fazer uma regrinha de 3 com essa diferença, tá? Então, o que a gente vai usar? Até eu acho que tem a de Remo, tem uma outra que tem pronta na apostila, mas enfim. Então, a gente vai fazer a fórmula como que vai ficar. Opa. Vai ficar 2 frações igualadas. Um lado a gente bota graus Celsius e outro lado nós vamos pôr o TR de Remo, tá? Então, aqui TC menos 0, embaixo 100 menos 0. Temperatura que a gente quer menos 0, 100 menos 0, que é a da água. Agora, do outro lado, nós temos o TR. TR menos o ponto de gelo dele, que é 0, dividido por 80 menos 0. Então, estão vendo aqui que aqui eu usei as diferenças do grau Celsius. E aqui eu usei as diferenças do Remo. Então, esse 0 não precisa aparecer. Então, a nossa formulazinha acaba ficando menor. Então, é uma regrinha de 3 um pouco diferente, como eu falei para vocês aula passada, porque é devido à diferença, tá? Então, aqui fica TC sobre 100. E aqui fica TR sobre 80. Então, ele deu qual temperatura? Ele deu a temperatura em graus Celsius, certo? 15 graus Celsius. Então, no TC, nós vamos pôr o 15. Então, vai ficar 15
sobre 100 é igual a TR sobre 80. Então, aqui, na verdade, ó, podemos cortar um zero daqui para simplificar e um zero daqui. Quinze dividido por 10 fica 1,5. O 8 que está dividindo vai passar multiplicando. Depois eu mando esse arquivo para vocês, tá? 1,5 vezes 8 vai dar a nossa temperatura nessa escala que ele pediu, que dá 12 graus certo? Ficou alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Não. Vou botar lá para vocês conferirem as outras respostas. Daí, quem não fez, tenta fazer. E qualquer coisa, tira dúvida comigo depois no WhatsApp, tá? Nessas, a única que deu errado para mim só foi ranking. Deu errado? Tinha visto ali a resposta, mas deu errado. Então, vamos fazer essa também. Vamos lá. Deixa eu mostrar para os demais aqui a apostila novamente, para conferirem. Ó, aqui estão as respostas. Então, nós temos que transformar 5.500 graus Celsius. Nós temos que o ponto de gelo de Rankine é 492 e o ponto de vapor 672. Então, vamos voltar lá para o Word. Vamos voltar para o Word. Oi? Alguém falou comigo? Tô ficando doida já. Então, o ponto de gelo, estou olhando aqui na apostila 492. Vocês estão vendo o Word, pessoal? Sim. Tá. E aqui 672. Na verdade, aqui essa tabela nem vamos precisar. Então, TC menos 0, 100 menos 0 continua a mesma coisa que é Celsius. Agora aqui nós vamos ter TR menos o ponto de gelo e o ponto de vapor menos o ponto de gelo. Sempre a diferença nessa regra de 3, tá? Então, aqui no graus Celsius a gente pode cancelar os zeros novamente. E aqui no TR nós vamos ter que manter, porque o ponto de gelo dele é diferente. Então, aqui fazendo, eu vou pegar a calculadora para ir mais rapidinho. 672 menos 492 vai dar 180. Então, a temperatura em graus Celsius da nossa tabela do exercício é 5.500. Aqui também vai dar para cortar um zero. 100 fica 10 e 180 fica 18. 5.500 dividido por 10 fica 550. O 18 que está dividindo passa multiplicando.
E o menos 492 continua lá do outro lado ainda. Então, aqui, deixa eu aumentar aqui. 550 vezes 18 vai dar 9.900. Então, aqui fica 9.900. E o menos 492 passa mais 492. E agora a gente deixou o TR sozinho, que era o que a gente queria. Então, TR vai dar 9.900 mais 492, 10.392. Certo? Depois eu mando esse arquivo aqui para vocês, tá? Ok. Já vou ajeitar aqui. Página 15, questão 4. Pô, já tá acabando? Agora vamos voltar lá para a nossa apostila. A 5, a diferença deu 27 graus Fahrenheit, a variação térmica, que a gente usa sempre o delta. E era até a 5 só, né? Era. Conseguiram a 5? Consegui. Tá. Sim. Pessoal, tem algumas pessoas que têm mais dificuldade de falar na frente de todo mundo, principalmente aqui, que é online, é meio diferente. Se ficou alguma dúvida desses exercícios, pode me chamar lá no WhatsApp depois que eu tiro a dúvida, tá? Individual, assim, não tem problema nenhum. Como vocês me chamavam na carteira na sala de aula, podem me chamar agora, tá?